Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula. Eu tenho algumas novidades para vocês, tá bom? Agora a nossa videoaula vai ser uma vez na semana. Então eu vou enviar para vocês a videoaula só na segunda-feira, tá? Nessa videoaula eu vou acrescentar já os exercícios que vocês terão que fazer nos outros 2 dias de aula, certo? O fato de eu não estar postando aula nos outros dias não significa que você não pode se contactar comigo, que você não pode falar comigo. Você pode sim. Se você precisar, se você tiver dúvida, manda um WhatsApp para mim que eu vou tirar a dúvida de vocês, tá bom? Os nossos dias de aula mudaram. Então, na segunda-feira eu mando a videoaula. Na terça e na quinta-feira são as aulas, os exercícios das aulas que eu vou explicar hoje aqui, certo? Na quarta-feira, o professor Glaudio que vai dar aula. Na sexta-feira ficou normal, igual já era, certo? Eu vou montar aqui o passo a passo e vai ser facinho para vocês entenderem. Vamos então à nossa aula de hoje, vocês vão perceber o que está acontecendo, tá? Então a nossa aula de hoje é sobre a cadeia alimentar. Então ela vai ser, aqui eu estou contemplando a aula 26, a aula 27 e a aula 28, certo? Nós vamos começar a nossa aula assistindo a este vídeo que fala sobre a cadeia alimentar, tá? Na sequência, vocês têm esse outro vídeo, então são 2 vídeos que vocês vão assistir aí na sequência. Aí nós vamos lá para o nosso caderno PED, escreve lá, Londrina, 15 de junho de 2020, aula 26, professora Ana Carolina. O tema da nossa aula de hoje é cadeia alimentar. Não esqueça de postar a sua presença no WhatsApp e me enviar uma foto. Eu vou dizer para vocês qual a foto de qual atividade que eu quero hoje, tá? Vou fazer assim hoje. Vocês vão recortar e colar no seu caderno as atividades impressas para ficar bem organizado. Gente, eu também tenho isso no meu caderno, tá? Vou mostrar para vocês, ó. Certo? Eu também faço isso, ó. Eu recorto e eu colo. Eu só não colo, por exemplo, aqui são 3 problemas. Eu só não colo tirinha por tirinha porque eu não vou fazer o problema aqui. Eu vou fazer o problema no gabarito com vocês, tá? Por isso. Mas a gente vai recortar e colar bem bonito na ordem das atividades. Nós temos aí o primeiro texto. Vamos lá, eu vou ler com vocês. Texto 1. Cadeia alimentar. A cadeia alimentar é o percurso de matéria e energia que se inicia sempre com seres produtores e termina nos decompositores. Ela corresponde à relação de alimentação, ou seja, a absorção de nutrientes e energia entre os seres vivos. Podemos dizer que a cadeia alimentar refere-se ao processo em que um ser vivo serve de alimento a outro. Pessoal, olha só, esse tema não é novidade para nós, né? O que é novidade aqui? Que nós encontramos mais um integrante dessa cadeia alimentar, que são os decompositores, certo? Olha aqui essa imagem que tem aqui embaixo. Então, quem é o meu produtor? Meu produtor sempre será uma planta. Por que ela é produtor? Porque ela produz o seu próprio alimento. Lembra da fotossíntese? Ela produz o seu próprio alimento. Aí eu tenho os consumidores. Eu tenho o gafanhoto e o sapo. Eles são consumidores. O gafanhoto
consome a planta, o sapo consome o gafanhoto, certo? Então, eles são consumidores. Eles não produzem o seu próprio alimento. E nesse processo, nós temos os decompositores, tá? Então, os decompositores são aqueles que vão se alimentar do que ficou ali morto na terra, tá? Então, um solo rico em humus, ele é rico em humus porque ele é orgânico. E ele é orgânico porque ele tem ali os decompositores, e aí depois os decompositores tem as minhocas, né? Que faz todo aquele processo para o solo ficar um solo orgânico saudável para a plantação. Lembra? Olha só o link que eu tô fazendo aí de várias coisas, né? Que a gente já teve aula. Componentes da cadeia alimentar. Vamos revisar e vamos conhecer então o nosso novo integrante. Então eu tenho os componentes da cadeia alimentar corresponde a toda parte viva que o compõe. Eles são classificados em produtores, consumidores e decompositores. Os produtores são seres vivos que fabricam seu próprio alimento através da fotossíntese. Exemplo, as plantas, as algas e algumas bactérias também. O que são os consumidores? Os consumidores não produzem seu próprio alimento e por isso necessitam buscar em outros seres a energia para sobreviver. Por exemplo, os animais e os seres humanos. Isso a professora já falou. Então, tem duas grandes diferenças aqui entre os produtores e os consumidores. Produtores fabricam seu próprio alimento através da fotossíntese. Consumidores não produzem o seu próprio alimento, tá? Na categoria de consumidores, nós encontramos 3 tipos básicos de animais. Então, eu tenho os herbívoros, que comem apenas vegetais, que aí seria o consumidor primário. O carnívoro, que come apenas outros animais. Pode ser, aí entra a partir do meu consumidor secundário. E o onívoros, que comem tanto animais como vegetais, ok? Então, estão aí as 3 classificações. Não é ovíparo? Pessoal, decompositores. Os seres decompositores são importantes para o ciclo da cadeia alimentar. Eles alimentam-se da matéria orgânica em decomposição, a fim de obter nutrientes e energia. Olha lá que a professora não estava mentindo, né? Lembra que eu falei que a matéria orgânica, o que é morto cai na terra, e os fungos, as bactérias, né? Eles vão transformando tudo isso. Eles são os decompositores. Eles se transformam e depois serão utilizados pelos produtores, recomeçando o ciclo, tá? Então, eles consomem os nutrientes e a energia, daí eles transformam, que é aquilo que eu falei para vocês do solo mífero, tá? E aí, eles trazem os sais minerais e mais energia para a planta. Deixa essa terra saudável, tá? Teia alimentar. O que é a teia alimentar? Então, a teia alimentar consiste na interligação entre várias cadeias alimentares. Elas representam, de fato, o que ocorre na natureza, pois demonstram as diversas relações que existem entre os seres. Vamos dar uma olhadinha nela? Olha aqui, olha a cadeia alimentar, é esse desenho que tem aqui no canto. Deixa eu tirar aqui que não tá bom de ver não. Então, pessoal, olha lá, assim ficou melhor, né? Por
Por exemplo, o cervo ali, ele come, ou o veado, né? O veado, ele come, ele é um onívoro, então ele come grama, certo? E come os pequenos insetos ali junto, tá? Daí, o lobo se alimenta do veado, tá certo? Estão vendo? E o mesmo acontece com os passarinhos. Ou você acha que o passarinho vai falar assim, não vou comer o grilo não, porque o grilo é do veado. Não, gente. Então, entendem como é essa questão da teia alimentar? Eles vão se apropriando do alimento à medida que for necessário, tá? Olha lá, o lobo, por exemplo, o lobo, ele pode comer tanto o veado, o cervo, como a raposa, tá? E a raposa se alimenta de pequenos animais, como passarinhos, coelhinhos, assim como a coruja, beleza? Deu para entender isso? Percebem como mescla, né? E aí nós vamos para a primeira atividade da aula de hoje. Então, atividade 1, letra A. O que é cadeia alimentar? B. Como se chamam os animais que se alimentam de animais e vegetais? Muito fácil, gente, é só voltar lá e ler. Muito alto, falando muito. Como se chamam os seres que produzem seu próprio alimento? D. As bactérias e os fungos são categorizados como? E. Explique qual é a importância dos decompositores na natureza. F. O que é a teia alimentar? G. A cadeia alimentar é o percurso de matéria e energia que se inicia sempre com os seres produtores e termina nos decompositores. Represente a cadeia alimentar com os seres vivos abaixo. Recorte e cole e não se esqueça das setas para direcioná-los. Pessoal, tá aqui, ó, eu pus ele aqui no outro quadro. Esses animais, tá? E a foto que eu quero que vocês enviem para mim da atividade é a foto onde tem a página da construção da cadeia alimentar que vocês fizeram, tá bom? Dessas imagens aí, certo? Como que vocês vão fazer isso? Vocês vão pôr o rostinho de vocês e vão tirar uma foto assim, tá bom? Mostrando o que vocês fizeram, tá? É uma ideia, né? Tem mãe aí que consegue tirar umas fotos bem legais, diferentes e tal. Pode tirar também. Texto 2. Vamos lá. Ai, eu adorei esse texto, adorei. Era uma vez uma lagarta que só comia plantinhas. Um dia, a lagarta, o passarinho comeu. Mas veja só que em outro dia o gato foi atrás do passarinho e comeu inteirinho. Só restaram suas penas, mas o gato também morreu. Seu corpo na terra apodreceu e nessa terra uma linda plantinha nasceu. Demais, né? Uma graça. Atividade 2. Agora nós vamos para a atividade 2. Letra A. Desenhe no caderno a sequência, considerando os personagens do texto. Monte um esquema da cadeia alimentar na qual todos estejam envolvidos. É aquela historinha que eu li agora, hein? Da lagarta, do passarinho, do gato. Tá bom? Letra B. Associe os seres com a relação alimentar. Então, na letra A, você vai classificar os produtores. Com a letra B, os consumidores. Com a letra C, os decompositores, tá? Neste caso, você não precisa colocar consumidor primário, secundário, nada disso. Só consumidor. Atividade 3.
Relações entre seres vivos. Complete as frases abaixo com as palavras em destaque. Então, as palavras em destaque eu tenho aí, ó. Produtores, plantas, animais. Seres vivos, ecologia, mortos. Consumidores, decompositores, alimentos. Então, o número 1. Olha lá, ó. Tananã, é o estudo das relações dos seres vivos entre si e com o ambiente em que vivem. Número 2. Por produzirem seu próprio alimento, as tananã, são chamadas seres tananã. Número 3. Os tananã e os tananã que não produzem tananã, mas consomem os que existem na natureza são chamados seres tananã. Ah, gente, tá fácil. Número 4. Os seres vivos que se alimentam de seres tananã são chamados tananã. Moleza, né? Vamos lá. Aqui, cadeia alimentar. Atividade 4, olha lá, folhinha também. Descubra mensagens secretas substituindo os desenhos por palavras. Então, eu não posso ler esse, gente. Se eu ler, eu vou decifrar, tá? É para vocês fazerem isso, não eu. Vamos lá. Atividade 5. Opa, o que tá pedindo aí? Vamos descobrir? Alterações das cadeias alimentares. As cadeias alimentares podem ser modificadas por algumas atividades humanas, como o desmatamento, as queimadas, o despejo de poluentes nos rios e mares, o uso exagerado de inseticidas na lavoura e outras ações que prejudicam pelo menos um dos participantes dessa cadeia. O que você acha que aconteceria com a cadeia representada acima, no nosso caso, ao lado, se um agricultor contaminasse a região com inseticida e acabasse com todas as lagartas? O que vocês acham que aconteceria? Vocês vão escrever na linha do caderno, tá? Agora, a última atividade será um filme para vocês assistirem sobre o tema de hoje. É temporada 1, episódio 30, Aventuras com Kratz, a cadeia alimentar. Então, vai clicar aí e vai assistir. Eu vou mandar o link também, tá bom? Então, essa aula é do dia 15, certo? Então, nós terminamos a atividade do dia 15. Mas a gente tem, já vou explicar para vocês, a atividade do dia 16 de junho, aula 27. Então, lá no seu caderno, no outro dia, na terça-feira, você vai pegar o seu caderno PED de novo e vai colocar o cabeçalho. Londrina, 16 de junho de 2020. Aula 27, professora Ana Carolina. Hoje, a temática da nossa aula vai ser língua portuguesa, um pouquinho de interpretação de texto, ok? Então, no mesmo esquema, recortar e colar os textos, responder na folha do caderno bem bonito a lápis, gente. Fotografar uma atividade, também vou dizer qual. Então, a atividade que nós temos aí para terça-feira do dia 16, a atividade que nós temos aí é essa folhinha, ó, essa carta enigmática. O que vocês vão fazer? Vamos ver o passo a passo do que é para você fazer, tá? Primeiro, copiar a carta enigmática no caderno de caligrafia, respeitando os parágrafos e pontuações e trocando as figuras por palavras. Gente, vocês não vão desenhar essa figura lá no caderno de caligrafia, não é isso que eu quero. Vocês vão substituir a figura pela palavra certa para formar uma pequena carta, tá? Depois que você fez isso, vocês vão pintar de vermelho as palavras que terminam com L e de verde as palavras que terminam com U. Mole, mole, hein? Vai pintar ou contornar, tá bom? Então, de vermelho, as que terminam com
L e de verde as que terminam com U, tá? E na terça-feira também vocês têm essa interpretação de texto para fazer. Vocês vão clicar nesse link, certo? Vão responder para mim a interpretação de texto como se vocês estivessem fazendo um quiz. Vocês já sabem, né? Lá no finalzinho vai ter para você enviar, daí você vai enviar e eu vou corrigir, tá bom? Eu vou receber daí. Isso na terça-feira. Bom, no dia 18, na quinta-feira, dia 18, nós temos vai pegar o seu caderno PED de novo na quinta-feira, tá? Então, você vai pegar seu caderno PED, vai escrever lá, Londrina, 18 de junho de 2020, aula 28, professora Ana Carolina. O tema da nossa aula 28 são números e operações, ok? Então, vamos à aula da quinta-feira. Ah, sim, claro, sempre. Recortar, colar, responder as questões no caderno. Essa aula tem probleminha, você vai colar tira por tira e vai pôr o probleminha. Ou cola os 3 problemas e resolve embaixo, marcando certinho cada um dos problemas, tá? Então, olha lá, exercício 1. Em cada página do álbum de Raí, cabem 18 figurinhas. Raí já preencheu 2 páginas desse álbum. Sendo assim, quantas figurinhas Raí tem coladas em seu álbum? Tranquila fazer essa, hein? Gente, se tiver dificuldade, vocês vão me mandar o WhatsApp, entenderam? Tá? Eu estarei esperando o WhatsApp de vocês. Número 2. A biblioteca de nossa escola recebeu 2 caixas com revistas em quadrinhos. Em cada caixa havia 328 revistas em quadrinhos. Quantas revistas em quadrinhos nossa escola recebeu no total? Tranquilo também, hein? Número 3. Letícia andou 250 metros. Ana andou o dobro dessa distância. Quantos metros a Ana andou? Por favor. E aí, para terminar, a gente tem essa atividade da folhinha. Então, resolva as operações e descubra os resultados. Pinte a cena de acordo com as respostas. Então, vocês vão ver o resultado de 58 mais 32. Põe o resultado aí no quadradinho. E o resultado que der, você vai procurar na imagem e vai pintar de amarelo, certo? Pessoal, eu quero chamar a atenção para vocês no quesito pintura. 4º ano. Eu não quero mais ver aquela pintura garranchada, tá? Ó, não quero mais ver isso aqui, ó. Tem criança que pinta na horizontal e depois vai para vertical. Não. Se você começou na horizontal, você vai fazer todo o trabalho na horizontal. Se você começou na vertical, você vai fazer toda a pintura na vertical. Certo? Bem bonita essa pintura, não precisa ter pressa. Olhem que as atividades são poucas, tá bem tranquilo de fazer, tá? Quero ver um trabalho bem bonito. Na quinta-feira, eu quero ver a foto de vocês do exercício 4. E eu não sei se eu falei, mas na terça-feira eu quero ver o caderno de caligrafia. Certo? E eu fico por aqui. Espero o seu WhatsApp na segunda, na terça e na quinta, ou o dia que você precisar da minha ajuda. Envia lá a sua foto. Então, vamos retomar? Então, a foto da aula 26 é aquela da cadeia alimentar que vocês vão montar com aquelas figurinhas. A foto do dia 26 é o caderno de caligrafia. E a foto do dia da aula 28
é o exercício 4, porque eu quero ver como é que vai ficar essa pintura, certo? Gente, um beijo, mais uma vez, precisando, estou por aqui. Tchau, pessoal!